É hora de conversar sobre os recomeços tão importantes e difíceis para muita gente. Durante toda a vida a gente precisa recomeçar, não adianta, seja na hora de mudar de escola ou quando vai fazer um intercâmbio fora do país e até mesmo ao casar e sair da casa dos pais. Recomeçar faz parte do ciclo natural do ser humano, da vida. E quem vai conversar comigo sobre o tema é a pedagoga, psicopedagoga e coach familiar, a Larissa Fonseca. E para compartilhar as suas experiências com a gente, eu vou receber a comerciante Maria de Fátima Fonseca e o veterinário Alexandre Ribeiro, que estão aqui. Vou começar por você, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui hoje. Esse é um programa muito especial, pessoalmente, para mim, Larissa, muito obrigada. E falar de recomeço é tão importante, porque às vezes a gente acha que, ai meu Deus, uma coisa aconteceu, você não vai conseguir sair mais daquele momento. Mas não é verdade, não é, Larissa? Então vamos começar por você. Vamos lá, né? Como a gente faz? Todo ser humano passa por ciclos na vida, certo? E é importante para a própria evolução. Se a Certo. gente fica sempre no mesmo, na mesmice, o mesmo sentimento, a mesma rotina, a gente não evolui. Então, esses recomeços são muito importantes. Se a gente for mais além, a gente recomeça todo dia. Quando a gente dorme e acorda, é sempre um recomeço, uma nova oportunidade, né? E a gente nunca sabe o que pode acontecer ao longo do nosso dia, nos próximos 2 minutos, 5 minutos. Então, é importante a gente estar aberto para o que a vida traz para a gente e encarar o que tiver que ser encarado. A gente sempre fala aqui no Manhã Leve das oportunidades e da gratidão, que muitas vezes a gente nem trabalha essa gratidão e como oportunidade, porque você se envolve tanto num processo negativo que não deixa o processo positivo chegar. E por que isso acontece com a maioria? Eu não estou falando assim uma ou outra, mas maioria eu acho que a gente pode, nem sei se estatisticamente existe esse dado, mas acontece com muita gente. Mas existe. Quando a pessoa está numa situação difícil, de tristeza, de morte, de frustração, o sentimento acaba tomando conta. O lidar com o sentimento é algo que é bastante desafiador, porque por mais que você queira fazer diferente, eu vou vencer, por dentro você está lá, sem coragem ou sem vontade. Então, essa força extra que precisa nos momentos difíceis para você buscar, para você sair dessa escuridão ou desse momento difícil, é o que normalmente acaba abalando as pessoas e fazendo com que elas entrem mais na tristeza. É muito difícil, é um esforço muito grande você ter que enfrentar o seu sentimento e fazer alguma coisa alegre sem estar se sentindo alegre. Eu vou daqui a pouco conversar com a Maria de Fátima Fonseca, que tem um processo de recomeço, o Alexandre Ribeiro, que também tem outro processo de recomeço. Mas uma última pergunta para você. A gente fala de retomar e ficar feliz, mas o luto, seja ele de 2 dias, 1 semana, 6 meses ou 1 ano, depende de cada pessoa, o luto, essa tristeza, é importante para você conseguir ir para frente? Ela é fundamental. A gente está num período em que os sentimentos, as pessoas elas estão sendo ensinadas a não sentir. Então, eu perdi um ente querido, eu estou triste, poxa, eu vou lá e tomo um antidepressivo, vou tomar alguma coisa para não sentir. Não, isso vai ser somatizado. Existem estudos, muitos estudos que mostram isso. Então, vivenciar o luto, vivenciar a tristeza, vivenciar a perda, isso é importante sim. É como vai vivenciar isso. Então, nunca de um modo de se autoflagelar, de machucar um outro e tal, mas sofrer, chorar, enfim, cada um lida de um modo, claro, sem se prejudicar e sem prejudicar outro. É fundamental, sim, para que você consiga efetivamente recomeçar. Larissa, eu já volto com você. Agora eu quero conversar um pouquinho com a Maria de Fátima. Maria de Fátima, conta um pouquinho a sua história pra gente. Então, acho que a Larissa já falou bastante coisa que eu pensei até em falar. Na verdade, quando você perde realmente um ente querido, é muito difícil. Que foi o seu caso. Lidar com as perdas, Você perdeu quem? O meu esposo. Certo. E a Faz gente quanto tempo? Fez 4 anos, dia 31 de dezembro. Foi bem assim, na virada do ano. Sei. E ele, como era uma pessoa muito festiva, gostava muito de festas, e eu ainda falei, nossa, poxa vida, tinha que ser nesse dia, né? Todo mundo festejando, o Réveillon, e eu aqui passando por esse momento. Mas assim, ele vinha de um tratamento, né, de um câncer, e infelizmente não deu. Aí eu pensei comigo, poxa vida,
Eu tenho duas opções, né? Eu tenho duas chances. Ou eu fico me lamentando, chorando, depois de ver 30 anos casada, feliz, com 2 filhos, ou eu decido ser feliz com aquilo que a vida tem para mim ainda. E foi pensando assim que eu continuei um dia após o outro. Devagar. Devagar. Mas assim, a tristeza existe, Sim. É necessário você viver realmente o luto, ele faz parte, assim, todos os dias. A saudade vai A saudade vai não adianta, aumentando, você chora um pouquinho, mas assim, eu acho que a felicidade é uma decisão mesmo, é uma opção de vida, é uma escolha. E eu decidi ser feliz apesar de. Não é? Isso que eu falava para as pessoas. As pessoas, nossa, você perdeu o seu marido, vocês viviam tão bem, e viviam na comunidade, viviam na igreja, participavam de pastoral familiar, participavam de cursilhos. E agora você assim, parece que não sentiu tanto. Eu falei, nossa, a gente sentir é uma coisa assim que não dá para explicar. Todo mundo sente. Mas a maneira como você lida com o sentimento, como ela disse, tem que ser diferente. Ainda mais a gente que é cristão, que vive na igreja. Então, eu acredito muito no poder da oração. E eu acho que assim, a oração, a ajuda dos amigos de comunidade, de igreja, me ajudaram demais, demais. Eu nunca fiquei sozinha, os meus filhos, a minha família. Então, as pessoas sempre assim, junto e 4 anos se passaram. Acho, não sei a Larissa, mas eu acho que você tem que se considerar uma felizarda, porque 30 anos, hoje, 30, não é tão simples você ter 30 anos de felicidade com alguém. Muitas pessoas não conseguem nem ter 10 anos com alguém, às vezes, de felicidade. Anos já estão assim, desistindo, então, exatamente. Né? Então, né? E o luto dela não foi só a perda do esposo, é toda uma rotina de vida, todo um cotidiano. Que ela já estava acostumada. Que você faz, então é toda uma reestruturação de vida, né? Alguém Muda que você tudo, conta, o parceiro que dorme, que não dorme em casa, o passeio que você faz, a programação. Então é um luto de uma vida, né? De um modelo de vida. Muitos anos, né? De uma estrutura de vida. Quero falar agora com o Alexandre Ribeiro, que ele é missionário Fazenda Esperança. Da Fazenda Esperança? Da Fazenda Esperança. É isso? Me conta, Alexandre, me conta a sua história. O meu começo foi por causa das drogas, né? Sei. Então, sofri muito. Quantos anos? Me dá detalhes. 14 anos com cocaína. E tudo foi por causa de um abuso que eu sofri com 7 anos. E aí eu me tranquei. Então eu vivi numa escuridão por 32 anos. E para mim tudo estava acabado, não queria mais viver. Ia para o espelho e me xingava e precisava me drogar para suportar isso tudo. Por quantos anos você se drogou? 14. 14 anos? 14 anos. Com cocaína? Com cocaína. E o que fez você mudar? Eu tive porque não é né? A droga foram 4 internações que a minha família mandava, porque eu sou da Bahia, mandava vir para São Paulo. Não, vai, é bom, e eu tentava, mas não conseguia. Com 32 anos, eu achei que a morte era a solução da minha vida. Eu já estava cansado de tudo. Eu não queria mais viver. E, de repente, vai para a fazenda. E eu entrei. E na fazenda, eu tive a graça de conseguir abrir esse tumor que doía tanto de mim, que era o abuso. E quando eu comecei a falar, eu senti vontade de viver mais. Porque aí eu comecei a perdoar. Eu me senti livre para ser eu. E foi ocorrendo a transformação da minha vida. Aí senti o chamado e já estou há 21 anos na Fazenda da Esperança. Nunca saí. Que legal. E assim, eu sou um consagrado a Deus, vivo essa missão de uma forma tão bela de ajudar a humanidade. Porque é a sua realidade, é o seu aprendizado nessa vida, não é? Você não acha que... Porque quando a gente vive e vivencia, você consegue falar para o outro com uma verdade muito maior, você não acha, Alexandre? E quando eu falo, é uma multidão que fala, eu passei por isso. Como eu faço para superar? Porque é uma realidade muito dura essa questão da drogadição. Sim, muito. E a questão do abuso hoje está algo tão assim, tão sofredor, e que quantos jovens que vêm, pedem socorro e eu falo o que eu passei. E digo, é possível, olha eu aqui. E aí as pessoas começam a ter um pouco de esperança, pelo menos. Sim, começa de novo a luz brilhar. Então, olha a importância da sua história e de você estar lá vivenciando com as pessoas que têm o problema, né? Para nós, na Fazenda, a gente sempre fala, recomeçar todos os dias. Porque precisamos todo dia voltar a amar, todo dia perdoar e todo dia crescer nessa capacidade que Deus nos dá de amar o próximo.
E aí você vê que os problemas acabam. Aos poucos vão sumindo, você se torna outra pessoa, uma pessoa melhor do que você era. Na fazenda a gente ensina os outros a amar, mas foi na dor, no sofrimento que a gente aprendeu. Infelizmente, acho que o ser humano, a gente ainda tem que... eu não gosto dessa cultura do sofrimento, mas... mas ele faz parte. Mas ele faz você refletir, porque quando a gente está muito bem, eu não sei o que acontece com a gente, que parece que a gente esquece de valores fundamentais, é tudo muito... Não sei. É normal do ser humano. E aí, às vezes, a terra te puxa, e fala assim, mas espera aí, eu preciso caminhar. Né? E acho que se você tem um ponto, eu queria até que você desse uma amarração nas histórias deles e a gente continua. Essa questão do sentir é muito importante, muito relevante hoje em dia. Tem esse estudo e esse debate todo. As pessoas não sabem sentir. Então, quando eu estou muito triste, por uma situação genuína que me leva à tristeza, tem uma culpa muito grande. Tem essa obrigação da gente tem que estar sempre feliz, sempre bem, sempre sorrindo e não pode se sentir mal. Mas todo mundo se sente. Só que quando você se sente, você não pode se abrir. Então você não sabe como lidar. Ele sofreu um abuso na infância e por muito tempo sofreu com aquilo. Ele se fechou, claro. Onde ele foi buscar o conforto? Com medo, obviamente. Cada um tem que buscar o conforto naquilo que te conforta, né? Não adianta não ter uma regra assim para todo mundo. Mas são essas escolhas, então no caso, por N razões, ele acabou indo para as drogas. Né? A outra pessoa escolhe um outro caminho. Então nisso a gente tem que trabalhar, não no não sentir. Porque é nato do ser humano, todo ser humano vai sentir sentimentos positivos, sentimentos negativos. As dificuldades, elas são sim muito importantes. Quando a gente fala em religião e Deus, a gente não sabe o propósito de Deus, mas quem tem fé acredita que é um propósito sempre positivo. Então, cada um se agarra naquilo que acredita. Mas as dificuldades, mesmo para quem não tem, ou para quem tem, elas são muito importantes para trazer a gente de volta para um centro, para um recomeço, para um autoentendimento, para rever se eu quero continuar nesse caminho, para ver quais são as opções que eu tenho, né? Mas o que eu diria nesse fechamento é assim, é mais um exemplo de que todo mundo sente as coisas positivas, todo mundo sofre. Então, buscar o conforto nas situações difíceis, onde quer que aquilo conforte você, mas de preferência, óbvio, do lado positivo, com amigos, com a religião, com aquilo que te faça melhor. Então, eu sempre batalho assim nessa escolha de, por mais que pareça escuro e que não tem fim, mesmo você disse que tinha tentado 3 vezes e aí pensou a morte é a única solução, não é, nunca. Se for, é porque alguém... que vai vir para você. Você pode morrer amanhã, mas é porque vai vir para você. Deus se que não me livre, veio, né? É porque não é Não é a hora, não adianta. Então, tudo tem esse momento. Isso, Larissa, eu vou pedir um minutinho para vocês, eu já volto. Eu gosto que já todo mundo tá dando risada. É bom porque a gente tem que tratar esse programa, o propósito é realmente a gente discutir coisas profundas, mas de uma forma simples, que as pessoas entendam e que também gere leveza, porque as coisas têm que passar, né? A gente tem que ir apaziguando o nosso coração, serenando o nosso coração. Uma das definições da fé, para mim, é a ausência de dúvida. E a fé pode ser a fé religiosa, a fé que você tenha num projeto, a fé que você tem no seu casamento, enfim, o que é a ausência de dúvida. Se você não tem dúvida nenhuma, você vai com todo o seu coração e todo o seu desejo, e eu tenho certeza que você vai conseguir ou ultrapassar esse momento, ou desenvolver coisas novas, que é o meu caso. É isso aí, gente. Nós estamos falando de recomeço, da forma positiva que você que está em casa deve olhar para as mudanças que acontecem na sua vida, ou você programar alguma mudança, né? Se a mudança não vem, de repente a gente programa alguma coisa que faça sentido pra gente. Eu tô recebendo o Alexandre Ribeiro hoje, que é missionário da Fazenda Esperança, contou aqui pra gente sobre os 14 anos com o vício da cocaína e que hoje está há 21 anos na Fazenda Esperança e conversando com pessoas que sofrem do mesmo problema, dando esperança para eles, né, Alexandre?
E também estou recebendo a Maria de Fátima, comerciante, que perdeu o marido há 4 anos, ficou 30 anos casada, com a rotina, com o marido ao lado, e foi uma perda muito importante para ela, mas ela conseguiu, né? Está conseguindo, né? Todos os dias recomeçar. E estou recebendo a Larissa Fonseca, pedagoga, psicopedagoga e coach familiar, que está pontuando toda essa conversa. Larissa, o que mais que eu não te perguntei que a gente poderia falar desse processo de recomeço? Ninguém vai ser o ideal para sempre. Então, às vezes, hoje uma coisa que você não gosta, você vai ver para o futuro que ela pode te agregar. Hoje uma coisa que você adora, dali a pouco você fala, putz, agora isso não está mais servindo nessa situação. Então, é o tempo inteiro olhar de novo para si, né? O novo mundo, né? Esse novo mundo, ele é muito cheio de descobertas. Eu acho que o ser humano está caminhando muito bem, assim, difícil. Mas a gente está caminhando muito bem nesse processo de encarar um pouco os desafios. Até porque se você não encarar, você vai se fechar e você não aprende nada na vida, né? Eu acho que você encarar, você vai aprendendo, não adianta. E não desistir. Então, olha, isso aqui, tive um conflito aqui, como eu vou lidar com esse conflito e superar? Se vale a pena? Então, não é a cada conflito eu desisto, porque certamente você vai lidar com outro conflito dali para frente. Então, desistir também... É isso aí. Eu quero agradecer a pedagoga, psicopedagoga, tem muita coisa aqui, psicopedagoga, coach familiar, a Larissa Fonseca, os contatos dela por WhatsApp, 0 operadora 11 99 997663996, Facebook SOS Mães, YouTube Larissa Fonseca Pedagoga e o site www.larissafonseca.com.br. Muito obrigada. Quero agradecer a Maria de Fátima Fonseca, comerciante, dividiu a sua história. Muito obrigada por ter vindo até aqui. E com certeza alguém se conectou com você, com o seu momento, se viu do outro lado e falou, será? Por que eu também não tento? Isso que é importante da gente se abrir muitas vezes, né? E o Alexandre Ribeiro, que é missionário da Fazenda Esperança, muito obrigada também, que dividiu momentos difíceis da gente expor, assim, né? Mas pelo jeito tá tudo muito bem resolvido na sua cabeça, eu fico muito feliz. Alexandre, continue ampliando a sua... essa sua luz e a sua experiência para todas as pessoas. Obrigado. Muito obrigada. Gente, obrigada. Até a próxima. A gente se vê, né? E não esqueçam de entrar no meu canal do YouTube, porque eu estou segunda-feira inaugurando o meu canal do YouTube, que a gente vai falar sobre recomeço e sobre muitas coisas da vida.